Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa da Rede Super de Televisão. Eu sou o Lincoln Portela e estou acompanhado da advogada e mestre em Direito, doutora Alê Portela. E como você sabe, é um prazer muito grande tê-lo conosco. Hoje falaremos sobre educação conservadora. Já ouviu falar sobre isso? Para participar do debate, convidamos a doutora Daniela Faria. Ela é advogada, membro da comissão da OAB-MG e superintendente do Conselho Estadual de Educação. Alê, muito obrigado por você estar junto conosco aí, sempre muito bem produzida, né? Muito obrigado, Lincoln. Fico feliz de estar aqui durante mais uma semana de Super Conversa. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela. Doutora Daniela, muito obrigado também por sua participação e esse sorriso largo, aberto aí. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema. Isso é sinal que a educação no Estado está indo muito bem. A gente espera que sim, né? Estamos trabalhando para isso em todas as esferas. É verdade. Alê, bola contigo. Bom, para começar, doutora Daniela, vamos começar com uma pergunta base. O que, afinal, é educação conservadora? A educação conservadora ela é pautada em princípios, em valores para a formação integral do indivíduo, né? Então, é pautada na questão da integridade, nos princípios que a gente aprende também como formação humanista, nos valores éticos, morais, nos princípios cristãos também, né? Porque a educação ela é uma responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, é na perspectiva de a gente ter todos esses princípios para a formação integral do indivíduo. Na realidade, a educação conservadora é uma abordagem que tem como foco a transmissão de valores tradicionais, como a nossa entrevistada disse, e culturais, além da manutenção da ordem social. Coisa difícil de acontecer nesse mundo tão emburrecido e nesse mundo imbecilizado como nós estamos vivendo hoje. Essa abordagem é marcada por uma ênfase na disciplina via hierarquia, no respeito à autoridade e no conhecimento técnico científico. Elê, você como professora também, como é que você avalia isso aí para bater esse papo melhor com a sua colega de trabalho, que é advogada, que é professora também? Olha, eu acredito que a educação conservadora, acredito não, nós sabemos que ela sempre existiu. E como eu sempre disse, a educação conservadora foi aquela base da sociedade que nos proporcionou ter resultado concreto, tanto na ciência quanto também na área social. Nós temos aqui diversos exemplos para poder falar, que é a Mackenzie, a escola, o Colégio Batista, que é muito né, tradicional na formação do indivíduo, tanto quanto faculdades também. Temos o Isabella Hendricks também, de universidade, a própria PUC, a Pontifícia Universidade Católica, que hoje ainda há alguns argumentos aqui, algumas pessoas que falam que se perdeu no sentido de educação conservadora, mas que foi fundada com esse intuito de trazer para o campo da ciência uma educação pautada em princípios e valores éticos e morais, e nós sabemos que tudo que nós conseguimos aqui no âmbito social, ela veio de uma educação conservadora, e que nós temos aí outras ideologias chegando, outros filósofos que se dizem filósofos aí chegando, mas que na verdade vem para destruir e não veio para construir como é essa educação. E aí, doutora Daniela, eu queria te perguntar algo que veio à minha mente quando você estava falando um pouquinho desse conceito. É possível pautar a educação conservadora no estado de Minas Gerais? É possível pautar, sim. Eu acredito que em qualquer sistema de ensino é possível pautar a educação conservadora. E ela perpassa também por uma... Eu fiquei nervosa, gente. Continue! A gente pode pensar na perspectiva tanto de resgate de valores e de princípios, como na perspectiva também de regulamentações. Se trazermos para a esfera da Constituição Federal, a Constituição estabelece que a educação é um papel do Estado, da família e da sociedade. E essas regulamentações são dinâmicas. Então, tem várias frentes, por exemplo, que a gente poderia regulamentar. A perspectiva do homeschooling, para resgatar uma atribuição que é da família também, de educar os filhos, de contribuir na educação dos filhos. E, além disso, também do resgate dos valores nas próprias escolas. Quais conteúdos ministrar, né, em cada instituição de ensino,
Você trouxe, por exemplo, algumas instituições que têm uma formação mais conservadora, que se pauta em princípios humanísticos. Então, isso é possível de ser inserido também nos próprios conteúdos que cada instituição de ensino vai ministrar, até mesmo o resgate dos princípios e valores que estão na própria Constituição, né? Então, acredito que seja possível, sim. E uma coisa interessante, quando a senhora falou assim, estou um pouco nervosa, é porque a senhora pensou nos desafios. Sim. Na realidade, são grandes os desafios desse mundo, como eu disse no início, que se complica cada vez mais. Nós, às vezes, ficamos nos lembrando dos filósofos gregos do passado e até filósofos aí que pessoas nem se lembram do nome deles, como Cleóbulo de Lindos e outros. Mas quais são os filósofos de hoje mesmo, né? Alguns filósofos que nós vemos conteúdo neles, mas vemos também uma expressão midiática muito forte. Claro, a mídia está presente em todo lugar, tanto que nós estamos aqui. Mas é muito mais do que ser midiático. Tem que ser uma coisa que venha de fato de dentro para fora. Não apenas aquilo que foi aprendido com os gregos antigos ou com outros filósofos, mas filosofando sobre as coisas atuais e boas. Há como filosofar sobre coisas boas hoje, se é que eu posso usar a palavra filosofar com respeito à nossa professora? Se há como filosofar? Filosofar sim, coisas boas hoje ainda? Temos material para isso? Temos sim. Na perspectiva, por exemplo, de educação conservadora, a gente está vivenciando hoje, por exemplo, a questão da violência das escolas. E aí é necessário a gente ter a compreensão que a gente precisa de resgatar princípios e valores. A pandemia, ela deixou, de uma certa forma, as escolas fechadas e os estudantes ficaram em casa, né? E ao mesmo tempo que foram produzidos vários conteúdos na internet. E muitas vezes se produzem conteúdos bons e conteúdos maus. Então, se pensarmos que a educação conservadora também é responsabilidade dos pais, os pais também precisam de monitorar os filhos naquilo que eles estão assistindo em casa, na internet, né? E muitos conteúdos hoje chegam para os nossos estudantes, para os nossos filhos, para além da sala de aula. Então, é importante a gente ter essa perspectiva também da atribuição da família, em quais princípios ela está educando seus filhos desde criança, né? Para que os filhos sejam direcionados também a consumir esse tipo de material. Porque quando não tem a referência em casa, os filhos acabam consumindo qualquer coisa. E quando não é também monitorado, os pais não têm a dimensão dos conteúdos que os filhos estão absorvendo, né? E isso tem refletido, inclusive, na questão da violência que temos vivenciado hoje. Então, é possível sim, Lincoln. É importante a gente dizer também, doutora, que quando a gente fala em educação conservadora, não é apenas o professor ensinando matérias ao aluno, é o professor ensinando ali um modo de viver em sociedade, de respeito, de amor ao próximo, de respeito aos colegas, de um ambiente de empatia, de mais amor ao próximo. Quando a gente fala nesse aumento de violência, na violência dentro das escolas, vem muito questões de bullying, questões principalmente que são fomentadas pelas redes sociais. Você acredita que a educação conservadora ela tem um papel significativo na proteção dessas crianças? Sim, Alessandra, a escola não pode ser um espaço só de ensino e aprendizagem. Nós precisamos, de fato, resgatar valores. A escola desempenha esse papel muito importante, porque hoje os nossos filhos estão na escola boa parte do dia. Enquanto os pais trabalham, os filhos estão na escola. E a importância da educação conservadora é transmitir, de fato, esses valores para os nossos filhos, para as nossas crianças. As nossas crianças de hoje são os jovens de amanhã, é o futuro da nossa sociedade. E quando a gente negligencia a formação dessas crianças, isso repercute na formação do indivíduo. Hoje, quando verificamos essas situações todas que a gente tem vindo a violência de forma exponencial, fica até mesmo uma reflexão de até que ponto esses jovens de hoje tiveram essa educação negligenciada lá atrás.
E é por isso que é importante a gente resgatar esses valores e esses princípios que tem como pauta a educação conservadora. O currículo na educação conservadora, ele é focado em conteúdos clássicos como história, literatura, filosofia, coisas ocidentais e também muitas coisas orientais, valores como disciplina, moralidade e patriotismo. Aí pergunto-lhe, os professores estão, pelo fato de não serem valorizados da forma que estão, eles estão tão focados nisso, porque eles precisam de buscar conteúdo para repassar o conteúdo. Ficarão apenas naquela decoreba que tem a vida inteira e não conseguem formar ou buscar novas informações ou formação em outras coisas. Como trabalhar os professores para que eles possam receber um conteúdo melhor, para desta forma repassarem aos seus? Eu acredito que isso deva ser trabalhado tanto na formação docente, e aí um papel importante das universidades, como na formação continuada. A gente precisa de trabalhar de forma intersetorial essas frentes. Não só pensar na educação dos jovens, adolescentes e crianças que estão na escola, mas na capacitação desses profissionais. E aí sim as universidades vão desempenhar um papel muito importante, assim como a formação continuada. Esses professores, de fato, também precisam ser capacitados, porque acredito que a formação deles também precisa ser complementada para resgatar esses valores e esses princípios que tem como pauta a educação conservadora. Essa reciclagem é fundamental, né, Ale? Em todos os sentidos, né? Em todas as épocas da vida profissional, de qualquer profissional, a reciclagem sempre deve ser prioritária e principalmente incentivada, não somente por políticas públicas, políticas de Estado, mas principalmente no meio privado. Então, quando nós falamos de educação conservadora, nós estamos aqui, doutora Daniela, falando de educação privada, porque nós sabemos que há muitas barreiras a serem vencidas para que a gente possa trazer uma educação conservadora como política pública na prática. E aí eu fiquei mais curiosa ainda quando você nos contou que você é membro da comissão da OAB de Direito Educacional, é uma comissão nova. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa comissão e como que é o seu papel lá dentro, levantando essa bandeira, como a OAB tem visto a educação conservadora, se tem mudado ou não, se ainda há muito preconceito. Ale, a perspectiva da educação envolve Estado, família e sociedade. E é uma ação que tem que ser intersetorial. É muito importante hoje a atuação da OAB, porque ela já vem também de outras frentes. Eu estou na Comissão de Direito Educacional, mas temos também a Comissão de Direito na Escola. E a perspectiva dessa comissão é trazer os valores, ensinar desde a primeira etapa os valores que estão estabelecidos na nossa própria Constituição. O Brasil, a gente tem uma cultura de ir para uma formação jurídica para compreender princípios e valores que estão na Constituição. E que isso tem que fazer parte, de fato, da formação, desde a formação inicial dos estudantes. Então, a OAB está hoje nessas atuações, tanto por a Comissão do Direito na Escola, que exerce um papel importante para formar, trazer essa formação para dentro da sala de aula, como também dessa própria Comissão de Direito Educacional. Nós, enquanto advogados, também precisamos de aprofundar nessa temática, né? Que é muito importante para a formação integral do indivíduo. A educação é um dos primeiros fundamentos sociais da Constituição. E a gente precisa também ter todos os atores envolvidos. E eu acredito que a ordem está empenhada e imbuída em estar mais envolvida nessa pauta, porque de fato demanda de todas as áreas. Quando nós falamos em valores, nós pensamos logo em princípios morais, éticos, sociais também, a forma de ver ao mundo de uma maneira mais conservadora. E aí eu queria te fazer uma pergunta, empreendedorismo. O empreendedorismo, ele está mais numa linha de educação conservadora ou mais numa educação progressista? Pois nós não temos visto empreendedorismo sendo tratado de maneira séria, infelizmente, nas escolas. Na questão da rede privada, que perpassa a pauta do empreendedorismo,
Nós temos visto várias instituições hoje que têm como princípios, valores morais, éticos, cristãos, aumentando as unidades de ensino no Estado, no país, porque eu acredito que é uma necessidade que a sociedade tem demonstrado hoje, de resgatar esses princípios. Então, a gente tem, sim, de fato, muitas instituições hoje pautadas em princípios éticos, morais, em valores cristãos, em valores tradicionais que têm, sim, abrido unidades de ensino, tanto a nível estadual quanto a nível nacional. Na educação conservadora, a ênfase é, portanto, dada à disciplina, também à autoridade dos professores, que são considerados como autoridades respeitáveis e responsáveis por passar valores e conhecimentos importantes aos estudantes. Aí fica a pergunta agora, eu lhe vi colocar ali um posicionamento cristão de uma maneira contundente, não é? Como é que nós estamos hoje? Nós estamos com um número muito reduzido de escolas que dão esse valor, que dão, digamos, lugar para que esses valores cristãos possam ser colocados, ou há uma luta ideológica muito grande em cima do marxismo, em cima contra o cristianismo. Como é que a gente vai elaborar isso? Como é que o aluno fica? Como é que fica a cabecinha daquele adolescente que ouve uma coisa às vezes em casa, ouve na escola, que o professor é mestre? Então, quem é que tem razão? A família tem razão, a escola tem razão, a TV tem razão, a internet tem razão. Quem tem razão, afinal de contas? É importante, Lincoln, porque de fato eu acredito que todos os estudantes vivenciam esse conflito. E na minha perspectiva eu percebo uma atuação de uma certa forma ideológica e que a gente precisa de resgatar. Na concepção de que a educação se começa no berço. Então, se a educação começa dentro de casa, os pais transferem princípios e valores para os filhos. E se eles transferem princípios e valores para os filhos, mas delegam essa educação para a escola, qual ideologia que tem sido ministrada nas escolas? Então, eu acredito que todos os estudantes hoje, de fato, vivenciam esse conflito. O que é correto? É o que eu aprendo dentro de casa com os meus pais, os princípios que eles me repassam, ou aquele conteúdo que está sendo ministrado para mim em sala de aula? Eu compreendo muito bem esse conflito que os estudantes têm vivenciado hoje. E até mesmo a questão da autoridade, hierarquia e autoridade. Tanto no resgate da autoridade dos pais para educar os filhos, assim como do resgate da autoridade do professor em sala de aula, que é a questão da disciplina, do comprometimento e de se estabelecer uma hierarquia, tanto dentro de casa como em sala de aula. E o respeito de um para com o outro. Ale, você, por exemplo, foi coordenadora de uma universidade, de uma faculdade, professora, mestre em Direito. Como é que o professor vai poder elaborar o aluno, ou aquilo que ele passa para o aluno, no sentido de que o mundo em que nós vivemos ainda tem jeito? Você falou na questão progressista, eu guardei a palavra aqui, e a questão conservadora. Como é que você, como professora, fica entrevistada, né? Você como professora, como é que fica a questão do progressista com o conservador? Como é que nós vamos mesclar, trabalhar e elaborar isso aí na cabeça de um adolescente, por exemplo? Bom, doutora Daniela, vou pedir licença agora. Não, porque eu gostaria de compartilhar uma vivência minha mesmo, uma experiência de vida. Todo mundo sabe aqui que eu defendo escola sem partido, que é algo muito mais simples do que se imagina, que é na verdade, eu falo que escola sem partido é o direito do professor ensinar todas as vertentes, seja ela A, B ou a C. Na realidade, deveria ser escola com todos os partidos. Com todos os partidos, exatamente. E aí eu defendo essa teoria e esse projeto de lei também, aqui em Minas Gerais, de autoria do Léo Portela. E, claro, isso na prática como funciona?
Quando você está no ambiente universitário, você tem alunos ali de várias idades, de várias situações econômicas e de cada um de uma realidade. Temos alunos que não trabalham, que fazem estágio, ou então alunos que trabalham o dia inteiro e chega cansado à noite e aí fica um pouco mais dislexos na aula. Então, nós temos essa oportunidade de vivenciar vários desafios. E, claro, quando um professor conservador ele entra em sala de aula, os alunos já marcam o professor e já começam a fazer perguntas. E o aluno ainda tem a referência, o professor como referência. Isso é uma responsabilidade muito grande, sabe, doutora? Você ser referência ali naquele ambiente. E eu percebo uma coisa muito legal, que quando os alunos têm mais problemas, algum problema, às vezes em outra disciplina, ou algum problema que precisa conversar, desabafar, eu percebo que eles têm muita abertura e confiança de ir nestes professores. Não da linha que seja os professores carrascos, que eles gostam de falar carrascos, mas esses professores que dão mais segurança. E aí nós educamos pelo exemplo. E não por aquilo somente que a gente passa, mas o exemplo de vida que a gente carrega, nós levamos ele em sala de aula, nós levamos no ambiente de trabalho, nós levamos em todas as relações sociais. Então, quando se fala em educação conservadora, é muito além de passar princípios e valores em qualquer situação que esteja, mas é você poder passar para o próximo aquela experiência de vida que você tem, o exemplo. É ser o sol da terra, né? É verdade. O ouvir é fundamental, né, professora? Sim. O ouvir é fundamental. E o exemplo também, né, Lincoln? É claro, o espelho educa-se por ele. O que a gente ministra tem que ser factível com o exemplo que a gente dá, né? Tem que haver coesão entre essas duas situações, e isso é muito importante, porque no final das contas fica o exemplo para os estudantes, né? Agora fica a pergunta: jornada dupla de trabalho, família, outras responsabilidades. Nós falamos em reciclagem. Dá tempo para aprimoramento, para buscar informações ou formação em outras áreas? Dá tempo para fazer seminários em outros estados, seminários importantes? Às vezes nós estamos trabalhando com uma matéria que é super necessária que ela seja trazida para aquele estado e está se ministrando em outro estado. Há um aporte do governo, há condições, eu estou falando em nível de governo, há um aporte do governo, há um incentivo do governo nesse sentido para que vocês possam assim crescer e, consequentemente, levar esse crescimento aos outros alunos? Na perspectiva de regulamentação, porque essa perspectiva que o senhor fala, ele extrapolou mais a formação do professor. Exatamente. Né? E eu estou no órgão normativo. Ah, tá. Aí essas questões de capacitação de docentes na ponta, que eu não atuo diretamente, eu não vou saber responder, não. Aí, Ale, docentes na ponta, o que é que nós vamos conversar nesse sentido aí? Eu ia fazer uma pergunta parecida, que eu acho que aí sim você vai poder explicar para dar um norte aqui para o telespectador. Os educadores conservadores, aonde eles se encontram? É aquela brincadeira, o que eles comem, como eles vivem. É um fórum de discussão, aquele professor que se sente um educador conservador, onde ele pode procurar um órgão, onde ele pode procurar uma capacitação para ele poder melhorar a sua performance em sala de aula. Há essa convergência, há essa união, ou ainda é algo muito embrionário? Eu acredito que seja algo embrionário, Ale. Nós não temos esse aprofundamento dessa discussão, pelo menos ao menos que eu conheça. Então, aí nós conseguimos achar a resposta de uma outra pergunta. É possível uma política pública voltada para a educação conservadora? Acredito que sim, porque é uma necessidade de resgate de princípios e valores. Eu acredito que, para além de ser possível, é necessário. Muito bem, nesses 3 minutos que nós temos ainda no programa, como é que nós poderíamos contribuir com os pais, porque eles vivem também um grande desafio, ou grandes desafios com os filhos. Um dia desse eu vi um ministro falando sobre violência, que a violência na escola será contida a partir do momento em que eles não tiverem mais um acesso a determinadas informações na internet, como jogos violentos e etc, e etc. O que fazer além disso
para que o aluno se sinta seguro na escola, onde ele tenha na escola um ambiente de confiança, um ambiente onde ele se sinta tranquilo. Ele já tem a luta com o bullying, ele já tem a luta, claro, com a distância, às vezes com a falta de incentivo dos próprios pais, a falta de incentivo de outros colegas. Como é que a gente vai elaborar isso com essas crianças? O que fazer com esses adolescentes? Na proteção, Lincoln, eu acredito que o Estado contribua em todas as esferas. Na escola, a questão da segurança, os órgãos que desempenham o papel da segurança, e na contribuição da família. A família tem que ter curiosidade do que está sendo ministrado por filho e precisa de acompanhar. Os pais também precisam, quando você diz de reciclagem, eu acho que a reciclagem ela perpassa por todos os aspectos, na família, nos docentes, na formação dos profissionais da educação, como também do que está sendo ministrado para os estudantes. Então, você tocou num ponto muito importante que é da reciclagem. Nós precisamos, para resgatar princípios e valores, nós precisamos repensar o papel de cada um, o papel do Estado, o papel da família e o papel da sociedade. Nesse último minuto, pensar é uma coisa que dá muito trabalho para muita gente, né, Lê? Pensar de maneira intersetorial dá muito trabalho, é o principal desafio. São vários órgãos aí trabalhando a prevenção e a gente sabendo que nós temos uma polícia militar aí para trabalhar não somente a prevenção, mas principalmente o combate a esse tipo de violência que infelizmente faz parte da realidade hoje do nosso país. E a Guarda Municipal tem um fator preponderante nisso também nas escolas. Doutora Daniela, muito obrigado por sua participação conosco. Eu que agradeço. Obrigado, Alê, por você sempre continuar brilhando e sempre elegante, né? Obrigada, Lincoln. A doutora Lincoln. está elegante da mesma maneira, Lincoln. Obrigada, doutora Daniela. E fica aqui um convite a todos os telespectadores que pensem a educação conservadora e, claro, que façam parte também desse projeto que é embrionário no nosso estado. É verdade. Muito bem, para você que participou do programa Super Conversa, muito obrigado. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Grande abraço para você. Até lá.